Olá, seja bem-vindo a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e hoje eu vou apresentar mais um programa da série Justiça Restaurativa. Nós estamos praticamente nos últimos programas, é o último tema dessa série, Maiores em Conflito com a Lei. É um projeto de pesquisa e extensão do curso de Direito da Unifil, coordenado pelo professor João Ricardo Anastácio, e tem vários alunos, mais de 40 alunos que participam desse projeto, alunos também de psicologia, como nós tivemos na primeira série. E hoje nós vamos falar, o enfoque desse programa é Maiores em Conflito com a Lei. Temas sobre a participação deles junto até mesmo a detentos na Penitenciária Estadual de Londrina. Eu tenho aqui o professor João Ricardo Anastácio, que é o coordenador desse projeto, é professor do curso de Direito da Unifil, é advogado, e também o professor João Ricardo trouxe uma aluna, né, professor João Ricardo, que o senhor já vai apresentar para nós, para todos os telespectadores que participam desse projeto e vai auxiliá-lo nas respostas de algumas perguntas. Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso programa e já começa falando para a gente. O sistema carcerário penitenciário que nós temos hoje, resolve alguma coisa? Essa é uma pergunta cheque, não é, professor? Mais uma vez um prazer estar aqui, né, agora para os últimos programas da série, né? Essa oportunidade que a UTV, através do programa Direito Unifil, nos permitiu falar sobre justiça restaurativa, que hoje a imprensa muito veda. O oposto do que foi pregado. A imprensa não gosta, né, de falar de justiça restaurativa. Hoje a UTV garante esse espaço para nós aqui e o programa, né, do professor Danilo, né, o Direito Unifil, nos permite falar sobre esse tema tão importante que muitas vezes não é debatido. Trouxe aqui, sim, hoje a aluna Isabela, que está no terceiro período de Direito, recém-ingressada no projeto, mas já passou por experiências muito importantes e faz parte, ela é integrante do grupo, né, Maiores em Conflito com a Lei. Com relação ao nosso sistema carcerário, eu não vou me ater apenas no sistema carcerário do Estado do Paraná e nem de Londrina, mas no Brasil, hoje nós temos o que nós chamamos de hipertrofia penal do sistema, né, vamos dizer assim. Hoje, numa cela em que comportaria 5, de acordo com a Lei de Execuções Penais, que é uma das melhores do mundo, que é totalmente adequada à Declaração Universal dos Direitos Humanos, se coloca 30, 35, se superlota uma cela, onde você precisa fazer um rodízio para você deitar num pedaço de pano, que é considerado cama, ou um rodízio onde um desses presos vai ficar em pé em cima de uma fossa, onde eles defecam. Ou seja, eu sei que é impactante dizer isso, mas isso é realidade, professor, isso é realidade. Como que um cidadão desse pode ser ressocializado no sistema? A preocupação nossa é diminuir os índices de criminalidade de Londrina e a reincidência criminal. Ou seja, se não tratar o problema na raiz, ele nunca vai ser solucionado. Então, a tal da bandido bom, bandido morto, você comete um outro crime. E a questão de joga na cadeia, você causa um outro problema. Então, um indivíduo que é estuprador e que foi preso por estupro, ele vai ser estuprado na prisão e vai estuprar muito mais lá fora. Então, tem que se tratar na causa do problema. Então, através de práticas restaurativas, a justiça restaurativa que oportuniza essa questão do perdão, a diminuição da pena, então tudo isso faz tratamento do indivíduo para que ele não volte a delinquir. Isso resolve o problema da sociedade, diminuir a criminalidade. E só para fechar, hoje, o Dr. Katsujo, que é o nosso juiz da Vara de Execuções Penais, mandou recentemente um relatório para mim dizendo que os índices de criminalidade de Londrina diminuíram e que o restaurante Londrina seria um dos contribuintes para isso. Então, nós ficamos muito felizes com isso. Bom, professor João Ricardo, muito bom essa sua colocação e realmente o nosso programa, o espaço é para todos, né? Então, a gente quer deixar claro que nós corroboramos, né, com a justiça restaurativa, a gente entende o posicionamento da justiça retributiva que há anos está aí, né? Mas eu acho que o primeiro papel, nós como cristão, né, todos como cristão, tem que começar a olhar um pouquinho onde está o problema central, né? O problema central muitas vezes não é, ele cometeu um crime, tá? A sociedade fica comovida, dá vontade mesmo de matar, os seus sentimentos são os piores que você imagina quando você vê uma situação como essa. A gente é ser humano, né? A gente fica revoltado, mas o que a gente pode fazer para poder arrumar isso,
né? Acho que só colocar na cadeia do jeito que está hoje, realmente a gente não vai ter solução, nós não vamos ter, vai ser uma consequência de erros, né? E o projeto, eu acho que é bem isso, né? Ele começa da base, o Estado tem que fazer isso, o Estado tem que começar educação, tem que começar a estimular essas coisas que vão melhorar a base da sociedade, né? E a Isabela está aqui, né, Isabela? E você é aluna, agora vai para o 2º ano de Direito, já no 1º ano já está fazendo parte desse projeto. Explica para a gente primeiro, como é que você que quis entrar no projeto, você foi convidada, e se você está há muito tempo, pouco tempo, o que você já fez aí efetivamente dentro desse projeto? Eu comecei no projeto há pouco tempo, na verdade, o projeto da Justiça Restaurativa começa no 2º ano, e eu no 1º ano já fiquei sabendo e procurei o professor para poder participar. E participei de uma reunião que teve, eles contaram de todos os projetos que tinham dentro da Justiça Restaurativa do professor, e eu acabei escolhendo pelos maiores em conflito com a lei. E partindo desse projeto, eu tive a experiência de ir lá na penitenciária de Londrina, na PEL 2, para poder conversar um pouco com os presos, ver a realidade deles, né? Porque a mídia muitas vezes ela sensacionaliza muito daquilo que a gente vê. E, na verdade, a penitenciária estadual de Londrina, ela tem uma outra realidade, né? E comparada com a penitenciária de Londrina, com as penitenciárias de São Paulo, eu acho que não tem nem comparação, né? São muito piores. Mas foi uma experiência muito grande que eu tive lá. Conversei com muitos dos presos lá, que eles contaram as críticas e muitas vezes até as qualidades que tinha da penitenciária de Londrina. E foi muito interessante esse primeiro passo que eu dei para iniciar esse projeto e trazer algumas falas com relação a eles e muito da experiência que eu vivi lá. Tá, e aí, em relação ao projeto, no momento que você passou por essa experiência com os presos lá, com nós, o que você percebeu em relação a essas pessoas que você conversou, né? Elas têm noção do que é certo e que é errado na sociedade? Ou por que você percebeu, por que elas cometeram esse crime? Você conseguiu perceber alguma coisa em relação ao diferente? Ou seja, porque a sociedade, a gente simplesmente mostra o que o cara praticou e a punição que ele vai ter como uma resposta, né? Mas vocês conseguiram ver alguma coisa que está por trás disso? Sim, então, é muito interessante esse ponto que você colocou, porque eu acabei conversando com 3 presidiários lá dentro, né? E eram diferentes opiniões, eram diferentes crimes mesmo, né? E é muito interessante ressaltar que um deles foi pego por homicídio. E é muito interessante porque a todo tempo que eu fiquei na penitenciária, a gente viu pelas câmeras assim, a todo tempo ele estudava. Ele era um dos presos de confiança, pelo bom comportamento, e ele estava separando as provas da UEL para os presidiários, para eles poderem treinar, para poder fazer a segunda fase. E eu também cheguei a conversar com um outro que ele foi pego por tráfico. Ele tinha uma grande aparição, assim, mediante o tráfico, porque ele traficava em São Paulo, vem para cá, traficava em Londrina. E é importante ressaltar que a gente fez perguntas para ele com relação a estudo, se ele acha que valeu a pena, como que foi, né, essa experiência dele com o tráfico, e ele falava que valia a pena, entendeu? Então, a gente vê essa grande diferença entre pessoas, elas têm plena noção, pelo menos os que eu conheci, não conheci as pessoas que estão afastados desses presos, né, que estão nos anexos, que a gente pode dizer. Então, assim, são diferentes pontos de vista, né, a ressocialização para o presidiário que estava na biblioteca, ele foi pego por homicídio, para ele já estava funcionando, então ele tinha plena consciência daquilo que ele está fazendo. Agora, para aquele traficante de drogas, ele foi pego por tráfico, era tão inato a ele já é tão dentro desse já meio... Era tão normal para ele que ele não via como outra estratégia de sair dali e não continuar traficando, né? Ele até fala que ele estava cumprindo o 9º ano dos 11 que ele tinha que cumprir, e ele falava que ele não via outra saída. E ele até chegava e falava pra gente assim, gente, não entra nessa vida não, porque é muito perigosa. E, então ele tem a plena noção daquilo que ele está fazendo, ele tem a plena noção do risco que ele corre, só que muitas vezes ele não vê outra alternativa mesmo para isso. E você percebe a vontade? Porque às vezes a pessoa está tendo a oportunidade, mas não tem vontade também, já não quer mais mudar, né? Então, o que você percebeu em relação a isso? Ou seja... Então, a gente até chegou a perguntar para ele, né? Falou assim, você não quer estudar? Você não quer
a oportunidade de um emprego, ele falou assim, ai, não quero, sabe, tô bem assim. E ele falava que ele ganhou muito dinheiro, ele teve muitos ganhos com aquilo. E quando ele falava até, né, que era pra gente não entrar nessa vida, muitas vezes é porque a partir do momento que ele saía, a partir do momento que ele cumpria a pena, talvez tenha gente que ameace ele lá fora, matar. né? Exatamente. Então, você vê a diferença entre os crimes que foram praticados, mas você vê muitas vezes que um cara que foi pego por homicídio, que é um crime considerado mais grave, né, mais bárbaro, ele já vê a ressocialização como um meio, né? E ele é um preso de confiança. Esse que eu conversei que foi pego por tráfico, ele já não tem, ele já não é um preso de confiança, ele já não tem esse estímulo, né? Muito bom, muito bom. Quer dizer, um aluno que está no segundo ano já está tendo uma experiência como essa, né? Então, o que a Unifil está oferecendo certamente é mais um diferencial do que a gente já oferece no curso de Direito, né? Muito bacana. Bom, a gente está terminando o primeiro bloco, mas a gente volta já, não sai daí. Se sou eu que decido o que vou vestir, as músicas que vou ouvir, quem serão os meus amigos, então sou eu que decido a carreira que vou seguir. Por isso eu decidi pela Unifil. Porque lá eu sou protagonista, só vendo tudo que tem lá. Ela me dá o que o mercado de trabalho quer. Tudo isso por um custo que eu posso pagar. Assim fica fácil decidir, né, Unifil? Unifil, você já decidiu. Olá, voltamos a apresentar mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Nós estamos falando sobre maiores em conflito com a lei. Eu estou aqui com o professor João Ricardo Anastácio, com a aluna Isabela, do curso de Direito. Bom, professor, a Isabela estava comentando no final do bloco anterior sobre a experiência que ela teve na penitenciária, na PEL 2 aqui em Londrina, né? E eu sei que nós já tivemos rebeliões, né? E saiu aí na imprensa que vocês tiveram alguma informação privilegiada. Explica pra gente o que aconteceu, como é que vocês ficaram sabendo em relação à questão da rebelião, que momento que foi esse? Explica pra gente isso um pouquinho. Essa situação aconteceu alguns anos atrás, que foi a última rebelião da PEL 2, estamos falando aqui da PEL 2, Penitenciária Estadual de Londrina 2, em que estava prestes a eclodir uma rebelião. Isso faz quanto tempo, mais ou menos? Isso já faz 2 anos, né? Tendo em vista que nós temos trabalhado dentro das penitenciárias desde o início do projeto, os próprios internos informaram os nossos alunos, né, que eles iriam fazer por falta de condições básicas, como, por exemplo, água. Não era fornecida a questão de água, então houve bastante polêmica com relação a isso aí, enfim, essas discussões. Então, nós ficamos sabendo por essa razão. Tanto que, na época, a imprensa veio justamente até nós para perguntar como nós ficamos sabendo, mas a rebelião foi por melhoria de condições básicas dentro do próprio sistema. Então, veja, como nós estamos discutindo, para se trabalhar com a verdadeira finalidade do presídio, né, das penitenciárias, que é o que? A busca da ressocialização, é preciso ter estrutura, inclusive a estrutura básica, para que então se trabalhe com a dignidade, para que então se possa trabalhar com políticas restaurativas dentro do sistema. Entendi. Muito bacana. E aí, no caso, Isabela, o que vocês ali, em relação ao projeto, levam para esses detentos? Ou seja, quando vocês vão com expectativa de levar o que para eles, em termos de conforto, alguma palavra, ou saber mesmo o que está acontecendo com eles? O que o projeto em si faz dentro da penitenciária, no caso, né, que vocês foram? Então, o professor fez uma experiência na PEL 1, onde um dos nossos alunos, né, deu curso na área do seguro, né, que são os presos que têm crimes hediondos, que são os crimes mais graves. E a gente teve também um projeto em que a gente conseguiu arrecadar 3 carrinhos de livros para dentro dessa penitenciária, né? E com a minha experiência dentro da PEL 2, não era diferente, né? Eles queriam também, precisavam muito de livros, precisavam de cursos e queriam palestras realmente
Eles podem fazer curso da penitenciária? Então, Cursos online, EAD, é esse tipo de curso que eles fazem? Porque assim, através dos cursos e a questão do estudo, assim como do trabalho, existe o que nós chamamos na Lei de Execuções Penais da remissão de pena. Então, a cada 3 dias trabalhados, eles ganham 1 de pena. Então, para eles é fundamental, até pelo tempo ocioso que eles têm dentro do presídio, professor. Então, é fundamental besteira, né? pensar em trabalhar lá dentro, porque isso sustenta a família lá fora, né? E, além disso, ainda vai estar detraindo a sua pena, diminuindo a sua pena. Então, ou seja, é fundamental que seja implantado tanto estudo. Essa questão que a Isabela trouxe, foram 3 carrinhos de compra cheios de livros. Foi até objeto da Folha de Londrina, uma foto, né? Fizeram uma reportagem conosco. E nós recebemos um certificado de honra ao mérito da PEL 1, dizendo que agradeciam o diretor da PEL, agradecia imensamente toda a nossa contribuição para a dignidade desses presos, a educação. Livros direcionados, educativos, livros que traziam mensagens de amor, então foram selecionados, não foram simplesmente 3 carrinhos despejados, mas foram livros selecionados que estiveram dentro disso. E vocês conseguem, porque você comentou a tua experiência e falou no programa, no bloco anterior sobre a questão de você ter entrado em contato com 3 detentos, eles estavam numa área mais tranquila, né? E que existem áreas de segurança um pouco maior, porque são presos às vezes um pouco mais perigosos e tal, né? Como é que fica a ressocialização desses presos? Vocês também conseguem ter acesso a eles ou não? Como é que é? É importante dizer, até foi dito em programas passados, nós tivemos na Delegacia da Mulher, onde as presas cumprem pena, aqui em Londrina. E nós fomos até o seguro também. Né? Então, seguro, para quem é telespectador, quem é o leigo termo entender, seguro quer dizer são para aqueles detentos que cumprem pena com penas maiores, mais graves. Como disse Isabela, crimes hediondos, né? Crimes mais graves. Então nós estivemos conversando com essas internas detentas lá, levando uma palavra, e você via que elas se emocionavam, ou seja, são pessoas que já são esquecidas pela família, a família já não procura mais. Então, o seguro hoje, nós chamamos de seguro hoje, acaba afastando mais ainda as práticas restaurativas. Dificilmente, dentro do seguro, o indivíduo consegue se ressocializar, se reeducar. Então, é preciso se implantar, como disse Isabela, em todas as fases da execução penal, a justiça restaurativa. E essa forma, essa maneira como vocês estão levando a justiça restaurativa nas penitenciárias, isso é adotado por todo o sistema penitenciário brasileiro ou porque é em Londrina e a política do judiciário no estado, ou até mesmo, como você falou, do juiz ou do promotor aqui da cidade, que acabou abrindo as portas para esse tipo de projeto, ou já é uma coisa institucionalizada, uma coisa de âmbito nacional? Como é que é isso? Na verdade, nós somos aqui agraciados pelo Poder Judiciário no que se tange à execução penal. Nós temos aqui o Dr. Katsuji, que é o juiz das 2 varas de execuções penais de Londrina. Trouxemos aqui para Londrina a audiência de custódia, que foi fundamental para a questão do maior em conflito com a lei, em crimes, né, que são resolvidos através de audiência de custódia, a questão da liberdade. Podemos dizer que a liberdade é sim um direito fundamental, né, sendo o segundo maior direito, só não superado pelo direito à vida. Então, nós temos o promotor aqui das 2 varas também, o promotor titular, Dr. Eduardo Diniz, também faz um excelente trabalho, especialmente com a implantação de, até mesmo, o que nós chamamos de tornozeleira, para determinados casos mais graves também, ou seja, oportunizando o emprego. São atuantes, tanto o juiz quanto a promotoria, né, aqui em Londrina. Então, nós somos agraciados, mas isso não é, infelizmente, professor Danilo, uma realidade no Brasil. Então, aqui se facilita, veja a juíza a doutora Cláudia Catafés trazendo justiça restaurativa, então isso facilita muito o nosso trabalho, mas isso tem que ser implantado a nível nacional, como o senhor disse, realmente tem que ser implantado a nível nacional com uma política institucional, que isso é totalmente abandonado. A gente vai fazer um último programa com mais esse tema, maiores em conflito com a lei, para a gente poder encerrar esclarecendo melhor um pouco, né, melhor para a sociedade em relação a essa justiça restaurativa, os benefícios dessa justiça restaurativa. E, por enquanto, eu quero agradecer a presença de vocês, mas conto com vocês no próximo programa. E não saia daí, continue nos assistindo, continue assistindo a nossa programação. Nós vamos ter mais um programa, o último programa da série Justiça Restaurativa, falando um pouquinho mais
dessa questão dos maiores em conflito com a lei, o que realmente a justiça restaurativa faz em relação a esse grupo, né, de trabalho, em relação aos maiores em conflito com a lei. E não se esqueça, se você quer uma pós-graduação, quer se especializar, quer poder ficar bom na sua área, venha para a Unifil. A Unifil tem vários cursos de pós-graduação, tem na área do direito penal, direito civil, direito do trabalho, perícias, enfim. Entre em contato com a gente aqui no site, no nosso telefone e venha com a gente, venha fazer um curso com a Unifil. Muito obrigado pela sua audiência e até mais.